Dia 7 de abril. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Deuteronômio 31, 1, 32, 27, Lucas 12, 8, 34, Salmo 78, 32, 55 e Provérbios 12, 21, 23. Deuteronômio 31, 2.1, 30. Versículo 1. Moisés continuou a falar a todo Israel. Versículo 2. Hoje estou com 120 anos de idade. Já não posso sair e entrar como antes. E o Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. Versículo 3. O Senhor, seu Deus, atravessará diante de vocês. Ele destruirá essas nações diante de vocês, e vocês as conquistarão. Josué atravessará à frente de vocês, como o Senhor disse. Versículo 4. O Senhor fará elas como fez a Seom e Og, reis dos amorreus, e as suas terras, que destruiu. Versículo 5. O Senhor as entregará a vocês, e vocês farão com elas conforme todo o mandamento que lhes dei. Versículo 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem temam por causa delas, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Não os deixará nem os desamparará. Versículo 7. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, pois você entrará com este povo na terra que o Senhor jurou dar a seus pais, e você a repartirá por herança. Versículo 8. O Senhor irá diante de você, ele estará com você, não o deixará nem o desamparará. Não tema nem se apavore. Versículo 9. Moisés escreveu essa lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Versículo 10. Moisés ordenou-lhes, ao fim de cada 7 anos, no ano da remissão, durante a festa dos tabernáculos. Versículo 11. Quando todo Israel vier apresentar-se perante o Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher, leiam esta lei diante de todo Israel. Versículo 12. Reúnam o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que vivem nas suas cidades, para que ouçam, aprendam a temer o Senhor, seu Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Versículo 13. Seus filhos, que não a conhecem, ouvirão e aprenderão a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias que viverem na terra que vão possuir. Versículo 14. O Senhor disse a Moisés, eis que os seus dias se aproximam, e você morrerá. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, para que eu lhe dê ordens. Moisés e Josué foram à tenda do encontro. Versículo 15. O Senhor apareceu na tenda, numa coluna de nuvem, e a nuvem parou sobre a entrada da tenda. Versículo 16. O Senhor disse a Moisés, eis que você vai descansar com seus pais, e este povo se prosperará, seguindo os deuses estrangeiros da terra para a qual vai. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Versículo 17. Naquele dia, a minha ira se acenderá contra eles, abandoná-los-ei e esconderei deles o meu rosto. Serão devorados, e muitos males e angústias os atingirão. Então dirão, não são estes males que vieram sobre nós porque o nosso Deus não está no meio de nós. Versículo 18. E eu certamente esconderei o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que fizeram, voltando-se para outros deuses. Versículo 19. Agora escrevam para vocês este cântico, ensinem aos israelitas e ponham na sua boca, para que este cântico me sirva de testemunho contra eles. Versículo 20. Quando eu estiver introduzido na terra que prometi a seus pais, terra onde corre leite e mel, e eles comerem, se fartarem e se engordarem, então se voltarão para outros deuses e os servirão, desprezando-me e quebrando minha aliança. Versículo 21. Quando muitos males e angústias os atingirem, este cântico testemunhará contra eles, pois não será esquecido da boca dos seus descendentes. Sei que planejam, mesmo antes de eu os introduzir na terra que lhes prometi. Versículo 22. Naquele dia, Moisés escreveu este cântico e o ensinou aos israelitas. Versículo 23. O Senhor deu ordens a Josué, filho de Num, seja forte e corajoso, pois você introduzirá os israelitas na terra que lhes prometi, e eu estarei com você. Versículo 24. Quando Moisés terminou de escrever num livro todas as palavras desta lei. Versículo 25. Ordenou aos levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor. Versículo 26. Tomem este livro da lei e coloquem ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que ali esteja por testemunho contra vocês. Versículo 27. Pois conheço a sua rebeldia e a sua dura cerviz. Se hoje, sendo eu ainda vivo entre vocês, são rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Versículo 28. Reúnam diante de mim todos os anciãos das suas tribos e seus oficiais, para que eu fale essas palavras aos seus ouvidos e tome por testemunhas contra eles os céus e a terra. Versículo 29. Pois sei que depois da minha morte vocês certamente se corromperão e se desviarão do caminho que lhes ordenei. Nos últimos dias, o mal lhes sobrevirá, porque farão que é mal aos olhos do Senhor, provocando a ira com as obras das suas mãos. Versículo 30. Então Moisés recitou aos ouvidos de toda a Assembleia de Israel as palavras deste cântico, até o fim. Deuteronômio 32, 27. Versículo 1. Ouçam, ó céus, e falarei. Ouça até as palavras da minha boca. Versículo 2. Que o meu ensino caia como chuva, a minha palavra destile como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Versículo 3. Pois proclamarei o nome do Senhor. Deem glória ao nosso Deus. Versículo 4. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, sem injustiça, ele é justo e reto. Versículo 5. Corromperam-se contra ele, já não são seus filhos, mas uma geração perversa e distorcida. Versículo 6. É assim que atribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante, não é ele seu pai, que os adquiriu. Ele os fez e os estabeleceu. Versículo 7. Lembrem-se dos dias da antiguidade, considerem as gerações passadas. Perguntem aos seus pais, e estes lhes contarão, aos seus anciãos, e eles lhes dirão. Versículo 8. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando separou os filhos dos homens, fixou as fronteiras dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Versículo 9. Pois a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Versículo 10. Ele encontrou na terra deserta, no ermo de uivos e de solidão. Ele o cercou, cuidou dele e o guardou como a menina dos seus olhos. Versículo 11. Como a águia desperta sua ninhada, paira sobre seus filhotes, estende as asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Versículo 12. Assim o Senhor o guiou sozinho, e não havia com ele Deus estrangeiro. Versículo 13. Ele fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e comeu os frutos do campo, alimentou com mel da rocha e com óleo da pedreneira. Versículo 14. Com a alhada das vacas e leite das ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros de vazã e dos bodes, com o mais fino trigo, e você bebeu o sangue das uvas, o vinho espumante. Versículo 15. Jesus engordou e deu coisas, você engordou, ficou corpulento e gorducho, abandonou Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Versículo 16. Provocaram ciúmes com deuses estranhos, com abominações o irritaram. Versículo 17. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, deuses novos, que vieram há pouco, que os seus pais não temeram. Versículo 18. Você se esqueceu da rocha que o gerou, esqueceu-se do Deus que o deu à luz. Versículo 19. O Senhor viu isso e os rejeitou, indignado com seus filhos e filhas. Versículo 20. Disse, esconderei deles o meu rosto e verei qual será o seu fim, pois são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Versículo 21. Provocaram-me ciúmes com que não é Deus, irritaram-me com seus ídolos. Farei que tenham ciúmes com que não é povo, com nação insensata provocarei a ira. Versículo 22. Pois um fogo se acendeu na minha ira e arderá até as profundezas do Sheol, devorará a terra e as suas colheitas abrasará os fundamentos dos montes. Versículo 23. Amontoarei males sobre eles, esgotarei contra eles as minhas flechas. Versículo 24. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste amarga.
Enviarei contra eles dente de feras, com veneno de serpentes que rastejam no pó. Versículo 25. Fora, a espada privará dos filhos. Dentro, reinará o terror. Morrerão o jovem, a virgem, a criança de peito e o homem de cabelos brancos. Versículo 26. Eu disse que os espalharia pelos confins, que faria cessar a sua memória entre os homens. Versículo 27. Se não temesse a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se enganassem e dissessem: nossa mão triunfou. Não foi o Senhor que fez tudo isso. Ponto. Lucas 12, 8-34. Versículo 8. Eu lhes digo: quem me confessar diante dos homens, o Filho do Homem também confessará diante dos anjos de Deus. Versículo 9. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Versículo 10. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Versículo 11. Quando os levarem às sinagogas, perante os governantes e autoridades, não se preocupem com o que dirão em sua defesa ou como responderão. Versículo 12. Pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Versículo 13. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divide a herança comigo. Versículo 14. Jesus respondeu: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Versículo 15. Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra toda forma de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Versículo 16. Ele contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Versículo 17. Ele pensava consigo mesmo: O que farei? Pois não tenho onde armazenar minha colheita. Versículo 18. E disse: Farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Ali guardarei toda a minha safra e os meus bens. Versículo 19. E direi à minha alma: Alma, você tem muitos bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e regale-se. Versículo 20. Mas Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua alma lhe será exigida. E o que você preparou, para quem ficará? Versículo 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Versículo 22. Jesus disse aos seus discípulos: Por isso lhes digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer, nem com o corpo, quanto ao que vestir. Versículo 23. A vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Versículo 24. Observem os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiro. Contudo, Deus os alimenta. Quanto mais vocês valem do que as aves. Versículo 25. Quem de vocês, por preocupar-se, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Versículo 26. Se vocês não podem fazer nem coisas pequenas, por que se preocupam com o restante? Versículo 27. Observem como crescem os lírios, não trabalham nem fiam. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Versículo 28. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vocês, homem de pequena fé? Versículo 29. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso. Versículo 30. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Versículo 31. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Versículo 32. Não temam, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Versículo 33. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para si bolsas que não se gastem, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão não chega, nem traça destrói. Versículo 34. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Salmo 78, 32, 55. Versículo 32. Apesar disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Versículo 33. Por isso, ele fez os dias deles desvanecerem-se como um sopro, e os anos deles, em repentino pavor. Versículo 34. Quando ele os matava, então o procuravam, convertiam-se e buscavam a Deus com afinco. Versículo 35. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, o Deus Altíssimo, seu Redentor. Versículo 36. Mas o lisonjeavam com a boca e lhe mentiam com a língua. Versículo 37. O coração deles não era sincero para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Versículo 38. Contudo, ele, que é misericordioso, perdoava a iniquidade e não os destruía. Muitas vezes conteve a sua ira e não despertou todo o seu furor. Versículo 39. Lembrou-se de que eram carne, um sopro que passa e não volta. Versículo 40. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e o entristeceram nos lugares ermos. Versículo 41. Tentaram a Deus repetidas vezes e provocaram o Santo de Israel. Versículo 42. Não se lembraram do seu poder, do dia em que os redimiu do opressor. Versículo 43. Quando realizou os seus sinais no Egito, as suas maravilhas nos campos de Zoan. Versículo 44. Transformou os rios deles em sangue, e não puderam beber das suas correntes. Versículo 45. Enviou enxames de moscas que os devoravam, e rãs que os destruíam. Versículo 46. Entregou as suas colheitas aos gafanhotos, o fruto do seu trabalho aos gafanhotos devoradores. Versículo 47. Destruiu as suas videiras com saraiva e as suas figueiras com geada. Versículo 48. Entregou o gado deles ao granizo e os rebanhos aos raios. Versículo 49. Enviou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, uma legião de anjos destruidores. Versículo 50. Abriu caminho à sua ira. Não poupou a alma deles à morte, mas entregou-lhes a vida à peste. Versículo 51. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Versículo 52. Mas fez o seu povo sair como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. Versículo 53. Conduziu-os em segurança e não temeram, mas o mar tragou os seus inimigos. Versículo 54. Trouxe-os até as fronteiras da sua terra santa, até este monte que a sua mão direita conquistou. Versículo 55.
expulsou nações diante deles, repartiu-lhes a terra por herança e fez habitar as suas tribos nas tendas. Provérbios 12, 21, 23. Versículo 21. Nenhum mal sobrevirá ao justo, mas os ímpios serão cheios de desgraças. Versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem com verdade são o seu deleite. Versículo 23. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a insensatez. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.